O lenço dobrado. Jesus voltará. Em João, no capítulo 20, no versículos 6 e 7, diz o seguinte: Logo atrás dele, chegou Simão Pedro, entrou no sepulcro e viu os lençóis colocados no chão. O lenço que estava sobre a cabeça de Jesus não estava com os lençóis, mas estava dobrado em um lugar à parte. Existe uma diferença muito grande entre você sair de um lugar derrotado e sair por um breve momento e voltar depois. Pedro e João foram os primeiros a chegar no sepulcro. João parou na porta e Pedro ele entrou primeiro. E quando Pedro entrou primeiro, viu algo curioso, que é o lençol que estava sobre o rosto de Jesus dobrado, separado do lençol maior. Jesus foi sepultado com 2 panos, um maior que envolvia o seu corpo e um menorzinho que estava sobre o rosto de Jesus. E esse menorzinho que estava sobre o rosto de Jesus, quando Pedro chegou naquele túmulo vazio, aquele pequeno lençol estava dobrado e separado, em um lugar à parte do outro. E por que essa mensagem é tão importante? Por que Jesus quis deixar aquele lençol dobrado? Aquele lençol dobrado, ele não foi só uma mensagem para Pedro, mas foi uma mensagem para a humanidade toda. Para a gente entender um pouco do significado disso daí, a gente tem que voltar um pouco atrás. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, o versículo 8, Jesus envia João e Pedro, os mesmos que estiveram ali no túmulo. Envia João e Pedro para organizar a mesa da Páscoa. Ele fala o seguinte: vai, prepara a mesa da Páscoa para que todos nós possamos comer. Pedro e João, eles organizaram a última ceia de Jesus. O costume judaico da época era que quando uma pessoa estava sentada à mesa, ele comia e estava satisfeito, ele pegava o lenço que ele usava para limpar a boca, limpar a mão, que sempre estava ali, ele jogava aquele lenço de qualquer jeito em cima da mesa. E aí você indicava para os servos e para os responsáveis pela organização ali que podia limpar a mesa e tirar tudo, que ele já estava satisfeito, que ele saiu e ele não ia voltar mais. Só que quando ele deixava aquele lenço dobrado, ele dizia que ele ia voltar. Era um significado de que aquele lenço estava dobrado, ele precisou sair por algum motivo, mas que ele vai voltar. E olha que interessante. Aquele que organizou e foi responsável pela última ceia de Jesus foi aquele que entrou no túmulo e encontrou aquele lenço dobrado. Aquele lenço dobrado que dizia que Jesus vai voltar. Eu fico imaginando como que foi, depois da morte de Jesus, aquele sábado para os discípulos. A morte de alguém querido, ele traz sempre muita dor. Traz desesperança, não traz sentimentos bons. E Pedro, quando foi correndo ao encontro de um sepulcro, eu tenho certeza que ele não estava esperando encontrar alegria. Pedro, que foi esperando encontrar tristeza e morte dentro daquele túmulo, ele encontrou uma mensagem de esperança. A mensagem de Jesus, ela não foi só para Pedro, mas foi para a humanidade inteira. Aquele lençol dobrado, ele tinha muito significado. Às vezes, o cristão ele vai para a igreja triste. Às vezes com um sorriso por fora, mas machucado por dentro. Cheio de dores, desesperança, angústias. Eu mesmo já várias vezes fui para o culto triste e cheguei lá, me deparei com uma mensagem maravilhosa, um louvor que tocou a minha alma e acabei saindo do culto cheio de alegria e esperança. Não é diferente assim, acredito que com muitos cristãos. Momentos que você tem uma angústia ou está passando por uma luta, um momento de tristeza, você recebeu uma mensagem que te encoraja a prosseguir, te encoraja a avançar. Jesus, quando morreu, para os seus inimigos aquilo foi o fim. Mas ele não foi vencido pela morte. O túmulo que ele não conseguiu prender Jesus é a mesma dor que ele não consegue prender o cristão.
O cristão que passa por angústia, passa por sofrimentos e lutas às vezes, ele não se pega derrotado no meio dessa adversidade. Essas lutas, essas angústias, elas não conseguem prender o cristão. Ele não consegue deixar o cristão abatido por muito tempo. Assim como aquele túmulo não conseguiu prender Jesus por muito tempo. Jesus ele ensina e traz essa mensagem de que ele vai voltar. De que o túmulo que não prendeu, não foi capaz de prender Jesus, ele também não é capaz de prender em tristeza aquele que por algum motivo perdeu um ente querido ou foi tocado no meio dos seus pela morte. Que é claro que não é algo fácil, principalmente daquele que a gente gosta. Principalmente no cenário de Pedro, que tinha negado Jesus 3 vezes. A tristeza dele e a angústia dele devia ser um pouco diferente dos demais outros. Eu imagino que Pedro tinha culpa no coração dele. Pedro tinha ali um sentimento muito... o sentimento de quem é alguém que estava em falta. E vendo aquele lenço dobrado, recebendo aquela mensagem de esperança, eu imagino como que o coração de Pedro não ficou alegre. E assim como é nos nossos dias, que a gente é tocado e às vezes invadido por muitas preocupações, há sempre uma mensagem de esperança. Porque Deus ele comunica com a gente de várias maneiras. Nesse caso específico, um lenço dobrado ele trouxe o significado de vida, o significado de alegria. O lenço dobrado ele tem 3 significados fortes, né? O primeiro de que Jesus ele está vivo. Segundo de que ele ressuscitou. A morte não prendeu ele. Terceiro de que ele vai voltar. A morte não foi capaz de prender ele. A morte não é capaz de prender você em tristeza e angústia. Essa mensagem da volta de Jesus, ela é muito impactante, ela é muito forte. Ela permeia o eixo central da nossa fé em Cristo, da nossa motivação de prosseguir, de andar. Essa mensagem é muito forte e enche o coração de esperança. Jesus, quando saiu daquele túmulo, ele não saiu com pressa, ele saiu com calma. Aquele lenço dobrado mostrava organização. Porque quem sai correndo não deixa nada organizado. Quem sai correndo não deixa um lenço dobrado. Jesus ele saiu daquele túmulo vitorioso. Aonde muitos achavam que era o fim, a morte, na verdade foi o começo de algo eterno. E essa mensagem que Jesus quis passar. O lenço dobrado ele é o símbolo de que a morte foi vencida. É o símbolo de que ainda há esperança. E é nessa esperança nós vivemos. Agora a pergunta hoje é: eu estou preparado para receber essa esperança? Eu estou preparado para a volta de Cristo? Imagina que... eu mesmo imagino que muitos cristãos têm essa... quando eu faço essa pergunta, eles têm medo. Isso gera um desconforto para alguns, mas não é assim que o cristão ele tem que se portar. Imagino que você é um pai de família, você sai para trabalhar, e você deixa seus filhos em casa, e quando você volta, seus filhos estão surpresos porque não esperava que você voltasse naquele horário. Eles estão com medo de você, não queria que você voltasse naquela hora. Eu imagino que a tristeza no coração do pai, quando vê uma cena dessa. Porque o pai ele quer chegar em casa, de um dia de trabalho, e ver seus filhos pulando de alegria. Falando: pai, que bom que você chegou. A gente estava ansioso esperando a sua vinda. Assim deve ser o cristão, quando o assunto ele é citado. O assunto da volta de Jesus ele não deve ser assunto de medo, mas assunto de alegria, assunto de animação, porque é assim que Cristo quer receber a sua igreja, com alegria. Assim que Cristo quer encontrar o coração do cristão, cheio de alegria, mas não dominado pela tristeza e a dor. Porque a tristeza e a dor elas são passageiras, ela não é eterna. Eterno é o lugar onde Cristo tem preparado para nós. E é nessa fé, e é nessa esperança que eu caminho, que eu vivo a minha vida, e que a igreja deve viver a sua, e que você deve viver a sua.
Essa mensagem não foi para Pedro, foi para a humanidade toda. Para você, cristão. Para você que está aí avaliando o meu vídeo nessa atividade. E para todo aquele que espera ansioso a volta de Cristo, assim como eu. Obrigado, Senhor, por essa mensagem de esperança. Obrigado, ora vem, Senhor Jesus.